Hoje eu vou falar para vocês sobre 11 livros que estão entre as minhas leituras favoritas desse ano. E o meu critério pessoal para escolher, eu escolho livros que me desafiem não só intelectualmente, mas livros também que conversem com as minhas emoções. Então, vou começar pela ordem de leitura, do primeiro até o último do ano. Bom, o primeiro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Esse livro foi extremamente importante na minha vida. Ele é um pouco técnico, ele vai explicar aí, basicamente um looping do hábito, né? Que ele começa com uma deixa, que também pode ser chamada de gatilho, tem uma recompensa, né, para que um comportamento ele se mantenha, e por final esse comportamento ele se torna um hábito. Ele vai falar que o nosso cérebro gosta de economizar energia, porque é importante para a sobrevivência. Então ele vai trazendo algumas questões mais antropológicas, e uma das minhas partes favoritas é quando ele faz um paralelo com o marketing, quando ele fala de algumas estratégias de marketing, né, que uma das premissas é você criar uma necessidade, o quanto grandes marcas conseguiram vender a partir do momento que elas conseguiram introduzir um hábito na vida das pessoas. Então ele vai dando o exemplo da pasta dental, enfim, foi um livro que me acrescentou muito, principalmente intelectualmente, principalmente para entender os meus hábitos, para entender como mudar um hábito ruim, como desenvolver novos hábitos. Então, o hábito é uma das chaves, né, é uma das peças mais importantes para a gente conseguir se engajar em comportamentos de foco, para a gente ter mais comprometimento, ter mais criatividade. Então, é uma leitura que eu super indico. Para ler como um escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, da Francine Prose. Então, ele é um livro que, quando eu li, eu senti como se eu nunca tivesse tido uma educação formal antes. Eu senti como se eu nunca tivesse feito vestibular, interpretação de texto. Então, ela é muito brilhante, ela é uma leitora voraz. Inclusive, ela fala um pouco, traz alguns recortes da infância real, do quanto ela usava a leitura como uma fuga, principalmente quando chega a adolescência, né? Uma época que a gente está mais vulnerável, porque a gente tenta se encaixar, tenta pertencer ali a algum grupo. Então a leitura funcionou como um mecanismo de defesa para ela. Inclusive, ela também me influenciou a comprar livros. Tem algumas passagens que ela faz, algumas interpretações que eu falei que preciso desse livro. Um deles eu comprei, o segundo está na minha listinha de desejos. Então eu acho incrível quando um livro te influencia a comprar outros de maneira completamente indireta e despretensiosa. Então foi um livro que me ajudou a interpretar e a entender os próximos livros que eu fui lendo. Então foi uma construção, foi um ensinamento que eu acho que eu não teria em nenhum tipo de curso de escrita, por exemplo. O outro, gente, é Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão. É um livro de poesias, ela é brasileira. São poesias muito profundas, muito viscerais, parece que ela tirou assim do fundo da alma dela e despejou no papel. Fala muito sobre autoconhecimento, sobre se amar, sobre se aceitar, sobre suas cicatrizes, sobre não ultrapassar os seus limites. Então eu particularmente não sou muito fã assim de poesias, mas eu acompanho a Riane nas redes sociais há muitos anos, decidi comprar os 2 livros dela, comprei esse e o outro, você percebe que são fases diferentes, e assim, é um livro muito profundo, dá pra você ver que ela escreveu muito com o coração, e poesia e arte é isso, né? As pessoas, elas sentem, quando o que você fala vem do mais profundo, vem da sua vulnerabilidade, quando você se disponibiliza a estar vulnerável frente ao outro, e quando é mais intelectualizado, quando você vai dar uma recuada
e ela se jogou, ela foi com tudo. Então, é sobre a escrita do Stephen King, A Arte em Memórias. Eu nunca li nenhum livro dele, não é um tipo de gênero que eu gosto, mas depois de ler esse livro, eu pretendo inclusive comprar alguns livros dele. E o que eu achei mais incrível é que, assim, ele tenta explicar como é o processo criativo dele, e ele recorre à história de vida dele. Então parece uma biografia, mas ele não gosta de chamar assim, ele chama de currículo. Inclusive ele faz essa retrospectiva para as pessoas poderem entender e se situar melhor em relação a tudo que ele é hoje, porque muitas pessoas conhecem mais a história dele hoje e poucas pessoas sabem que ele foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades, teve muitas ansiedades, ele chegou a achar que ele nunca conseguiria viver de escrita. Eu recomendo muito, porque fala muito da importância de duas mulheres na vida dele. A primeira foi a mãe, a segunda foi a esposa, então não vou dar spoiler, mas para quem é fã de Stephen King, vocês não podem deixar de ler esse livro, tá? Mesmo que depois ele já parta para uns pressupostos um pouco mais técnicos, porque é um livro direcionado justamente para quem quer escrever. Mas a primeira parte conta aí a biografia dele. A parte final do livro, inclusive, conta de um acidente muito sério que ele teve, que ele quase perdeu a vida. E eu li 2 vezes, assim como para ler como escritor da Francine Proust, eu li 2 vezes esse ano. Porque eu gosto de fazer releituras, porque quando você relê, você é uma outra pessoa, você está intelectualmente melhor, você tem outros insights, você percebe coisas que anteriormente você não tinha percebido, então porque você já é outra pessoa lendo, né? E dependendo de como você está investindo na sua bagagem, você é uma pessoa que está intelectualmente com uma percepção um pouco mais elaborada, uma percepção bem melhor aí para enxergar outros detalhes. Outro livro que se tornou um dos meus favoritos, mas que eu quase não terminei, foi esse A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi. Gente, não vou falar os nomes porque é japonês, não sei como é. Primeiro, esse livro, ele conversa com um autor que eu tive na faculdade, que eu tive ele foi bem uma pincelada. E esse livro é baseado muito na teoria do Alfred Adler. Adler é um contemporâneo do Freud, só que o Freud, quando ele fundou a psicanálise, ele chamou algumas pessoas ali para ajudar ele. Teve pessoas que não concordaram com a teoria dele, então pessoas que começaram a ser dissidentes e foram aí criando as próprias teorias. O Alfred Adler é um deles. Então esse livro foi uma oportunidade de eu conseguir entender um pouco mais da psicologia individual. Teve pontos que eu não concordo. Por exemplo, ele fala que não existe trauma. Ele dá até um exemplo de um amigo dele que fica no quarto e ele fala de meta de vida. Então ele fala, a meta da vida do seu amigo é continuar no quarto, e o menino rebate, porque assim, o livro inteiro são diálogos, né? Entre um filósofo e um jovem, e o menino rebate e fala, poxa, mas você acha que ele não está sofrendo dentro do quarto, que ele não gostaria de ter uma vida social? E aí o filósofo, ele responde, não, ele de fato está sofrendo, em momento nenhum eu anulo o que ele está sentindo, mas ficar no quarto para ele é confortável, porque se ele sair, ele tem um mundo inteiro para enfrentar e falta coragem. Dentro do quarto, ele tem a atenção dos pais, enfim, entra um pouco por esse viés, não concordo tanto. Foi um livro que, em diversos casos, elucidou muitos temas que eu tive na faculdade. Eu não consegui ter tanta compreensão como, por exemplo, complexo de inferioridade e sentimentos de inferioridade, né? Qual que é a diferença? Tem algumas questões mais filosóficas. Lembra um pouco os primeiros livros do Platão. A proposta foi um pouco essa, de proporcionar um diálogo que fizesse as pessoas pensarem. E um adendo sobre esse livro, tá? Eu acho muito saudável quando a gente continua uma leitura, mesmo quando a gente não concorda com as ideias daquela leitura. Mas é claro, né? Cada um tem que ir se sentindo
porque também você não vai ficar se forçando a ler uma coisa que está entediante, aí vai faltar atenção, vai faltar foco, você vai estar provavelmente perdendo seu tempo. Mas eu acho que quando a gente não gosta das ideias de algum autor, a gente tem que usar o nosso pensamento crítico para saber se realmente vale a pena eu continuar com a leitura ou não. Porque às vezes você se deparar com pensamentos que são extremamente diferentes do seu, te engrandecem, te trazem outras percepções, conversam com as nossas projeções. Projeção é um mecanismo de defesa. Às vezes a gente joga no outro questões que são nossas, que precisam ser trabalhadas, questões como, por exemplo, preconceitos. Então, quando eu olho alguém e penso, tal pessoa é preconceituosa, mas será que aquela pessoa é mesmo? Ou eu que estou tendo algum preconceito e não aceito isso em mim, estou projetando no outro? Então, o livro ele não fala disso, tá, gente? Mas eu tô tentando fazer um paralelo para prestarmos atenção nas leituras que a gente não gostaria de continuar, que a gente não concorda com o pensamento e tentar repensar, fazer este pensamento ser análise de outro pensamento para saber se vale a pena continuar. No final, assim, foi uma leitura que me engrandeceu tremendamente, apesar de eu não concordar com muitos pontos de vista. O Alquimista, do Paulo Coelho, eu já tinha lido um livro dele antes, eu gostei bastante. Esse livro ele é bastante simbólico. Eu adoro quando os autores eles utilizam esse recurso de metáfora, de simbologia, de alegoria para falar sobre assuntos muito sérios. Uma das coisas também que eu mais gostei nesse livro é que ele é muito simples. A narrativa dele é muito simples e conseguiu prender minha atenção do início ao fim, mas porque também eu sou apaixonada por esse recurso da arte, né? Esse recurso do simbolismo. Então ele vai falar de um jovem que ele tem um sonho, um jovem ambicioso, um jovem inteligente, que ele tem um sonho de conseguir ouro, né? O ouro, ele também é simbólico. Na verdade, a gente quer algo que seja maior do que a gente, ou que nos torne maior. Então, tem essas nuances. E aí ele tem que desistir da zona de conforto dele, porque onde ele mora ele tem um certo conforto, ele vai ter uma vida simples, mas uma vida estável. E aí o quanto ele está disposto a arriscar sair dessa vida simples, porém estável, para correr atrás de um sonho que ele não sabe se vai dar certo, não tem garantias. Falar de uma jornada que todos nós passamos e todos nós vamos ter essa escolha. Você vai se jogar, vai com tudo, mas você não tem garantias, você não sabe. Você vai se contentar com o que você tem, sabendo que você quer mais, porque você tem pouca coragem para tentar, ou você é muito apegado. Tudo bem, assim, a questão de você ser apegado ao que você tem, não querer mais ambição, não querer ir além, tipo, tudo bem também. Mas assim, a questão é, isso te faz feliz? Estar nesta zona te faz feliz? Pô, se te faz feliz, então você achou a sua resposta, continua aí, mas tem gente que não. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro, gente, eu acho que eu decorei todas as falas, porque quando eu assisti ao filme, eu sabia de tudo. Eu já tava falando antes da personagem. Ponto. Se alguém fizer em outra adaptação, gente, já me chamem, tá? Eu faço qualquer personagem, porque eu decorei as falas de todo mundo. Realmente foi um livro, assim, que conversou muito com a minha emoção. A Jane Austen, a autora, ela é extremamente perspicaz, sagaz, brilhante para construir os diálogos. Os diálogos, ela não é muito descritiva em relação à aparência de personagem, personalidade. Então, o que ela não escreve, o diálogo faz por ela. O livro ele é uma crítica à época, tá? A melhor posição social que as mulheres... Esse livro tem quase 200 anos, 200 e poucos anos que ele foi escrito. Então, naquela época, a melhor posição social que uma mulher poderia conseguir era um casamento, de preferência um casamento com um homem que tivesse dinheiro, porque não podia se divorciar. Então, se você casa com uma pessoa que tem uma condição financeira não muito boa, assim, é essa a vida que você vai ter. Ela é uma autora que podemos dizer assim, feminista, porque ela não se importava com essas nuances de eu preciso casar, ela não se importava de ficar sozinha, ela não se importava com críticas, com morrer e não ter filhos, não ter uma vida estável, ela queria ser feliz.
E eu acho que assim, a voz que ela não tinha na época, que ela não poderia ter, os livros dela falaram por ela. Então, simbolicamente, a gente pode imaginar que tudo que ela queria dizer, os personagens falaram por ela. Caim, do José Saramago, é o segundo livro do José Saramago que eu leio. E esse aqui, gente, eu achei engraçadíssimo. Ele vai falar, obviamente, da história de Caim e Abel, do começo de tudo, de como José Saramago enxerga Deus, a forma como as coisas na Bíblia foram colocadas. Então é um livro que é quase ateu, mas assim, é um ateu com fundamento, tá? Ele vai criticar várias coisas, como por exemplo, tem uma passagem lá que Deus pede para, eu não lembro se é Abraão, para matar o filho, e aí o Caim chega na hora, porque assim, o Caim ele tá por todas as passagens da Bíblia, dilúvio, né? E ele chega na hora e fala, pô, você vai matar seu filho? Mas como assim? Só porque alguém te pediu? Como você tem certeza de que foi Deus ou é alguma voz na sua cabeça? Então ele vai fazer muita crítica a algumas questões que foram colocadas, né? Como, por exemplo, a personalidade de Deus, mas ele vai falar de um Deus do Velho Testamento, tá? Vai falar da personalidade de Deus, o quanto Deus parece um pouco ciumento, o quanto ele parece fazer com que as pessoas tenham que escolher ele ou o filho. Tem uma história de Sodoma e Gomorra que, se eu não me engano, é a mulher de Ló, né? Ló, a esposa, e tem uma outra moça. Gente, assim, eu não vou ficar me atentando assim aos nomes, pode ser que eu erre, porque eu não sou a pessoa que, né, sabe tudo da Bíblia. Eu sabia quando eu era adolescente que eu fiz crisma na primeira Eucaristia, para receber a hóstia, tudo. Hoje em dia não. Enfim, e ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal, sendo que Deus tinha falado que não era para eles olharem. E aí depois tem uma hora que o Caim ele fala, né? Nossa, mas Deus não permite nem que as pessoas tenham uma visão crítica, elas possam escolher por elas, né? Como se ele desse um caminho para determinar que você tivesse que seguir esse caminho sem fazer nenhum tipo de questionamento. Então são basicamente essas. O livro ele é isso, gente. Eu achei brilhante, é sático, é irônico, mas porque a ironia ela é uma forma de agressividade passiva. Só que aqui ele usa a ironia não no sentido agressivo, passivo, no sentido um pouco mais chocante, mas realmente para te fazer questionar alguns padrões aí que você estudou quando era pequeno e que muitas vezes você não tinha consciência crítica para poder repensar e questionar. E aí adulto, ó, ele fez esse livro aqui para vocês poderem pensar e eu tô super recomendando. O Teste do Marshmallow, do Walter Mischel, porque a força de vontade é a chave do sucesso. Então, para quem não conhece, eu vou falar muito rápido sobre esse teste do marshmallow, tem ele no YouTube, tá? O Walter foi um psicólogo, ele fez esse teste durante muitos anos, esse teste foi replicado por outros psicólogos, então ele pegava crianças de várias idades, claro, se certificava de que elas gostassem de marshmallow, inclusive não era só marshmallow a recompensa, tinham outros doces, cookies, etc. Então ele colocava na frente da criança e falava, volto daqui 5 minutos, se você não tiver comido, você vai ganhar um segundo. E aí, enfim, aí tinha o espelho, né, que alguns psicólogos ficavam observando ali a reação da criança. Tinha criança que esperava, tinha criança que não conseguia, que comia. Anos depois, eles continuaram investigando a vida dessas crianças e aí algumas crianças, eles perceberam que algumas crianças que conseguiram esperar, elas foram crianças que tiveram vidas mais estáveis, relacionamentos mais estáveis, conseguiram se graduar. As crianças que tinham mais dificuldade de esperar foram crianças que tiveram uma vida adulta um pouco mais conturbada. E a gente vai conversar com uma teoria do Freud chamada tolerância à frustração, né? Que é o quanto você consegue adiar um prazer atual em prol de algo maior no futuro. A gente vai falar de foco de meta. Ele vai discutir se isso é inerente, se a criança, desde os primeiros meses,
ela dá indícios de que ela consegue tolerar essa frustração, consegue adiar uma satisfação imediata. Em paralelo a isso, ele fala de outros testes também. Eu amo livros que o pessoal fala de teste científico. É o quanto você está conectado com o seu eu no futuro, né? Então, por exemplo, ele pegou fotos de umas pessoas e depois colocou na frente delas fotos delas envelhecidas, né? E aí eles começaram a perceber que, por exemplo, a pessoa ela tinha planos mais sólidos, como por exemplo, guardar uma reserva de dinheiro para o futuro, quando ela entrava em contato com a foto dela envelhecida. Então ele faz vários testes assim que vão mais por esse caminho, né? Por um caminho de uma consciência do seu eu no futuro, de adiação de satisfação, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro é extremamente famoso. Se vocês forem procurar, tem resenhas aí que falam de um contexto histórico, porque esse livro também é simbólico. Sou apaixonada por simbolismo, porque o simbolismo ele é uma forma de você dar um contorno leve para falar de um assunto de um assunto sério e que precisa ser urgentemente discutido. Então, nesse livro, ele vai falar muito de hierarquias de poder. Ele também, você consegue perceber questões dá para se identificar muito com esse livro, porque ele conversa com todas as estruturas intelectuais, desde alguém um pouco mais simples até alguém que estudou e se preparou muito, está aí nos níveis hierárquicos mais altos das grandes empresas, gente que empreendeu e aí hoje é referência. Então ele é um livro que conversa com todos os níveis intelectuais. E uma das coisas que eu acho que fica muito de aprendizado é o quanto as pessoas elas duvidam ou elas não têm a menor consciência do poder e força que elas têm. Porque as pessoas que estão ali no nível, as pessoas mais inteligentes, os bichos, né, não pessoas, os bichos mais inteligentes, eles são os bichos mais fracos em relação à força, por exemplo, entendeu? Então, se os bichinhos, os demais bichinhos que são um pouco mais vulneráveis, eles tivessem um senso mais de coletivo, eles derrubariam essas pessoas do poder. Então eu entendi, minha análise pessoal, que uma das principais mensagens desse livro é que nós que somos intelectualmente menos, que somos mais explorados e mais oprimidos, nós somos o maior número do que quem nos oprime. Então, o que precisaria não é você combater um discurso de ódio com agressividade ou se tornando igual, né, que é o que Freud chama de identificação com o agressor, mas você entender que o número é maior. Se o nosso número é maior, a gente pode fazer com que essas pessoas, a gente pode pressionar, a gente pode buscar uma união. O coletivo dessas pessoas tem muito mais força do que essas pequenas pessoas. E no sentido de diálogo mesmo, de procurar um diálogo, mas aí essas pessoas, por exemplo, elas teriam que ter alguém para direcioná-las. Enquanto um coletivo bem orientado, bem direcionado, um líder que não seja narcisista, egocêntrico, ou com um líder que não tenha uma tendência de identificação com o agressor, porque isso é muito sério, existem muitas pessoas com essa tendência. Então, alguém me feriu e para descontar essa minha raiva ou para fazer com que eu me sinta melhor, eu me torno alguém que também fere. Alguém que também coloca o outro no lugar de humilhação e de opressão ao qual eu fui submetido. O Filho de Mil Homens. Gente, eu li por influência, é um autor português, o Walter Ugumãe. Eu li por influência de um cara que eu sempre sigo, que ele sempre dá dicas incríveis de livros. Então é um livro poético, é um livro sensível. E pegando um gancho assim para falar do livro, começando pelo título. O Filho de Mil Homens, ele vai falar que nós somos frutos de várias gerações. Nossas percepções, nosso pensamento, nossos
costumes, nossos valores, eles vêm de muito mais pessoas do que nosso pai e nossa mãe. Então, ele vai trazer essa percepção, ele traz de uma forma linda. Ele vai falar de algumas questões relacionadas ao preconceito, né? O quanto, por exemplo, o personagem que ele é homossexual e ele é extremamente discriminado, ele é visto como uma pessoa ruim. E inclusive em torno deles, pelo fato das pessoas no livro elas serem pessoas muito simples, muito humildes, com pouco acesso à educação, são pessoas que elas fantasiam muito, são pessoas que elas têm uma tendência a acreditar na primeira história que contam a elas, inclusive histórias assim, muito esdrúxulas. Então ele fala um pouco disso, do quanto o nosso preconceito ele está enraizado em também uma posição de não questionamento. Então, ou seja, o quanto o preconceito ele pode ser perpetuado por várias gerações, todo mundo repetindo esse padrão e nunca ninguém se questionando. Então, um dos exemplos disso é que existem pessoas de várias idades. Não são assim muitos personagens, tá? Mas você percebe que tem um senhor que está à beira da morte, tem um pescador ali que é um dos principais ali em torno dos seus 40 anos, tem a Isaura, que no começo do livro ela tem 17 anos, tem um menino de 14 anos, tem uma menininha menor ainda. Então você percebe que são várias gerações e que estão perpetuando uma forma de pensar que vai adiante, né? E também já estava presente ali há muito tempo antes, muito tempo atrás. Então, ele vai falar que as nossas ideias são frutos de muitas pessoas que a gente nem sequer vai ter a oportunidade de conhecer. O preconceito, ele também conversa muito com as nossas dores. Ele conversa muito em eu excluir o que é diferente. E o que é diferente às vezes me dói, porque estou tão presa em uma existência limitada e eu preciso que essa existência limitada seja a real verdade, que quando eu vejo que alguém não está, alguém que tenta, vai além e consegue, mesmo que não consiga, consegue mesmo ser uma pessoa melhor, consegue tirar aprendizados, essa pessoa me mostra que a minha existência poderia também ter sido maior. Inclusive, olha gente, esse livro aqui me lembra a Esponjinha. Você já lembra a Esponjinha que a gente lava a louça?